Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui na leitura da Palavra de Deus. Como é bom ter você comigo. E como é bom saber que as pessoas já estão entrando aí no canal, acompanhada das suas amigas, né? A Ivani Ornelas, amiga da Paulinha, já está aí inscrita no nosso canal. A Paulinha já está concorrendo e eu tenho uma surpresa fantástica para vocês hoje. Olha só, olha só. Quando eu estava lá no canal olhando e vendo a Ivani Ornelas, amiga da Paulinha, eu pensei, poxa vida, se a Paulinha ganhar, a Ivani vai ganhar também. O que vocês acham disso? Não é legal? Então prestem atenção, o prêmio vai ser em dobro. Quem for sorteado, a amiga que entrou no canal vai ganhar também. E ela vai ganhar a Bíblia que nós estamos lendo. Olha que maravilha! Muito bom, né, gente? Mas é isso aí, quando Deus fala, a gente obedece. Então, vamos que vamos. Hoje é dia 11, nós temos leitura para fazer. Ontem eu esqueci de falar para você que o nosso Deus é justo e bom, mas eu tenho certeza que você não esqueceu de dizer isso para ninguém. Vamos continuando aí com a nossa leitura, que Deus é justo e bom e com certeza está conosco aqui sempre. Como é bom também, né? A Paulinha me falou que está gostando muito da meditação do nosso pão diário. Muito bom mesmo. Fora que dá para a gente fazer anotações. Eu faço anotações todos os dias, estou muito contente também. E a meditação de ontem, menino, mas veio a calhar mesmo para as necessidades que nós temos tido. Então vamos comigo aqui na leitura, janeiro, dia 11. Hoje leremos Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 52 e vamos até o 26, versículo 16. Vamos comigo. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: Envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: Queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias, depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: Não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora enviem-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamemos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: Sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: Nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Deixa eu fazer um comentário que está no meu coração e na minha mente aqui. A gente poderia dizer, nossa, no passado, como que eram as coisas, né? Interessante como eram as coisas. E Deus ouviu mesmo, e Deus atendeu e foi como o homem pediu. E agora, como era uma coisa de Deus mesmo, a Rebeca não teve nem discussão e foi, né? Mas não é no passado, é hoje também. O problema é que a gente não tem a fé que esses homens tinham no passado. O problema é que a gente não aguarda em Deus a resposta como eles aguardavam no passado. Não iam com essa perspectiva de que a vontade de Deus é que deveria ser feita, né? Hoje a gente vai no primeira possibilidade negativa, a gente está, vamos dizer uma palavra bem afinando, né? A gente está saindo fora, a gente não está mais em frente, não busca, não persiste.
Vamos lá, né? Continuemos. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-lahai-roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor. Rebeca cobriu o rosto com véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Sinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque, e Suá. Joquzã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, já estou no capítulo 25 aqui, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-lahai-roi, no Neguebe. Perdão. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão, com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã: Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Adbeel, Misbão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome do seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos. Depois deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Começaram as guerras bem ali, né? Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú.
Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão, Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como um estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras, por meio de sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Faltou fé, né, gente? Porque se acima Deus havia prometido que estaria com ele ali, e que o abençoaria, e aqui ele precisou mentir. Tá vendo como que as coisas acontecem? Nós somos assim, gente. Muitas vezes incrédulos, né? Isso foi falta de fé, de crer que Deus realmente estaria com ele ali. Bom, se Deus prometeu, como diz a Bíblia, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Interessante essa história, né, gente? Gostei. Mateus, capítulo 8, de 18 a 34. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar.
Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para se recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar nessa manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônio. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Estavam mais preocupados com os porcos do que com os homens, né? A bênção dos homens ter sido curados ali, dessa possessão, não importava, né? Olha que muitas vezes nós agimos assim. Somos mais preocupados com coisas do que com pessoas, né? Vamos lá. Salmos 10, de 1 a 15. Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo o que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos? Pensa, nenhum mal nos atingirá. Nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como o leão à espreita e em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como o caçador, ele o apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa, fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus, não te esqueças dos indefesos, porque o perverso continua a desprezar a Deus. Por quê? O perverso continua a desprezar a Deus? Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa, observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar.
Provérbios 3, 7 a 8. Não te impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e forças para os ossos. Que lindo esse Provérbios, eu amo ele demais. Gente, que lindo esse salmo, né? Um salmo de oração, uma oração tão oportuna, né, para os nossos tempos de hoje. Nós precisamos entender que o nosso tempo aqui nessa terra, gente, é passageiro, né? Nós precisamos entender que aqui não é o nosso lar. Nós temos que viver nessa terra almejando o lar celeste. Então, todas as bênçãos, todas as promessas maiores de Deus, claro que aqui nós temos tantas promessas de Deus para a gente, para a nossa bênção, mas as promessas maiores são para a eternidade. Então, viva aqui, usufruindo já destas promessas, sabendo que o principal, o melhor, está por vir, lá na glória com o Pai. Oh, aleluia! E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos? Deus é justo e bom.